Olá pessoal, nós estamos em mais um Minuto Cast e hoje a gente traz um assunto de extrema importância não somente para o agro, mas também para o planeta, para o mundo como um todo, que é a agricultura regenerativa. E para falar sobre esse tema a gente trouxe um convidado especial que é o Sadi Heinen, ele que tem mais de 30 anos de experiência no agro com multinacionais e nos últimos tempos ele vem se dedicando e com uma expertise muito grande na agricultura do organomineral. Seja bem-vindo, Sadi, é um prazer bater esse papo com você. Oi, Fábio, oi pessoal, muito obrigado por essa oportunidade. É uma grande alegria estar aqui contigo. Esse Minuto Cast, que é um programa aí que já tem tido bastante repercussão positiva no meio do agronegócio. E para mim é um desafio muito grande, né? Olhando para todas as pessoas que você já trouxe aqui, né? Só gente top, especialista. Como é o teu trabalho, que é top, né? A gente tem uma admiração muito grande por o que tu faz aí no agro, especialmente na tua empresa, na estratégia, com todo o teu time, né? Conseguiu, né? Produzir nesse tempo aí, né? 19 anos já. Coisas muito boas, né, Fábio? Isso é bacana. E como é bom quando tem gente pensando no agro. Verdade. O desafio que nós temos no agro, e especialmente nós, Brasil, né, na produção de alimentos e o que a gente ainda tem pela frente, é extremamente importante que a gente comece a buscar temas que deem sustentabilidade para que a gente possa realmente entregar esses desafios. E nós temos muitos, né? No Brasil, a gente faz agricultura tropical, né? É o maior do planeta. A gente tem muitas vantagens, né, nesse ponto, assim. Nós temos muitas vantagens, sim, Fábio. A gente, poucos lugares do mundo, acho que nenhum lugar do mundo chega a fazer duas safras e meia num ciclo, né, num ano. Isso é um privilégio. E eu acho que justamente por isso, né, Fábio, que a gente tem um desafio de sustentar, de tratar com muito carinho o nosso solo e o nosso ambiente como um todo, que é o que permite que a gente possa fazer agricultura da forma que nós fizemos. Né? Isso é um privilégio, se comparar com a agricultura do hemisfério norte, que passa lá uma boa parte do ano coberta por gelo, enfim, né? Em que pese eles fazem agricultura há muitos anos, muito mais tempo do que nós, mas a gente pode aprender muito com isso tudo, né? Com certeza. E trazer para dentro das nossas práticas, né, dentro da nossa atividade lá dentro da porteira, no dia a dia do plantio, da colheita, do trato cultural, enfim, de toda a programação que o produtor faz na sua propriedade, para buscar, sim, mais produtividade. Para a gente colocar todo mundo na mesma linha, porque a gente fala muito sobre isso, ou vê ultimamente falando muito sobre a questão revitalização do solo, agricultura sustentável, que são temas até de certa forma polêmicos quando a gente fala de agro, né? Sim. Mas assim, o que é o conceito da agricultura regenerativa? Bom, primeiro, o que a gente regenera? O que a gente precisa regenerar? Onde é que está a base de tudo isso? É o solo. A gente, para fazer a agricultura que a gente faz hoje, nós tiramos uma camada de vegetação, né, onde existia lá um equilíbrio, né, um equilíbrio no ambiente, um equilíbrio no solo, e foi necessário fazer isso, e a gente passou a fazer agricultura, um manejo intensivo do solo. Evidentemente que esse manejo intensivo ele causou alguns desgastes, especialmente da parte biológica. Né? Se nós olharmos lá para um solo de floresta, existe um equilíbrio entre a química, a física e a biológica. Né? Todas essas fases, o solo lá está em equilíbrio. A agricultura regenerativa nada mais é do que a gente tentar trazer esse equilíbrio de volta, usando formas, práticas, ferramentas, que a gente possa ir recuperando isso. Regenerar é o que? É recuperar algo que era mais importante que nós perdemos. Está errado o que foi feito até hoje? Não. Foi necessário, né, Sadi? Como a gente poderia alimentar toda essa grande população que cada vez cresce mais, sem abrir mais espaço para plantar, né? O grande marco, tu me corrige por favor se eu estou errada, o grande marco já começou lá no plantio direto, dando início para essa agricultura regenerativa, né? Exatamente, é uma das ferramentas importantes e isso foi um dos grandes saltos que nós tivemos
na produtividade e especialmente na proteção do solo. O plantio direto visa proteger o solo. Plantio na palha. Né? Plantio direto precisa ter palha. Né? A palha faz o quê? Faz uma camada protetora. Né? Melhora a condição de aproveitamento de água, regula a temperatura, ajuda no combate às ervas daninhas, enfim, inúmeras vantagens técnicas, né, que existem no plantio direto. E esse evento, sim, ele nos colocou num patamar diferenciado, né, porque lá na década de 70, início da década de 80, chuvas torrenciais como a gente está vivendo hoje, nós não teríamos mais lavoura na coxilha. Verdade. Né? Olha o absurdo de chuva que a gente está enfrentando agora. Um período extremamente seco no primeiro semestre. Ou seja, são os adventos da natureza que a gente não tem o que fazer. E são ciclos, né? Eles acontecem Exatamente, de período em período, né? Exatamente, são ciclos. E o que a gente precisa, através das práticas agrícolas, mitigar todos os potenciais prejuízos, né, que a gente tem desses adventos que não tem o que fazer. Então o plantio direto nos deu uma capacidade, sim, de proteger o solo. De certa forma, é uma prática de regeneração, porque ajuda no ambiente de recuperação do solo, especialmente no ambiente do sistema radicular da planta. Então realmente é uma das práticas. Mas não para por aí, a gente precisa avançar, olhando especialmente para um horizonte, para os desafios que nós temos de produtividade. Né, para sustentar toda essa demanda de alimentos que vem pela frente, que já existe hoje e que ainda virá, pelo aumento populacional. E o Brasil é um player extremamente importante né, nesse jogo. Eu costumo dizer que hoje o mundo sem agricultura brasileira passa fome. Eu acredito. E a gente ainda não tem um grande e vasto território para aumentar, né? Mas o olhar hoje ele é muito mais atento para essas questões de sustentabilidade, de agricultura regenerativa, porque a gente chegou num patamar de produção, que nem a gente estava comentando antes, e desse patamar, quais são as atitudes que a gente vai ter que ter para que a gente continue, então, produzindo mais, com mais qualidade. E eu acho que é aí que entra a questão tanto da agricultura regenerativa, como questão de produtos biológicos também, que a gente vê cada vez ganhando mais força, revitalização do solo, né? Exato. Quando a gente olha assim, o que é a produtividade? O resultado da produtividade são dois fatores básicos. É a carga genética da planta versus as condições do ambiente. A planta só vai expressar a sua máxima capacidade produtiva que ela traz na sua carga genética, fruto de todas as melhorias que os melhoristas vêm trazendo, melhoria genética, a questão da biotecnologia, tudo isso que hoje está trazendo e possibilita a planta expressar um teto produtivo maior. Onde que está o fator limitante? O fator limitante está no ambiente. Ou limitante ou de potencializar essa carga genética. E quando nós olhamos para o ambiente, nós temos a atmosfera e temos o solo. Os fatores da atmosfera, o que é? É chuva, é ar, é oxigênio, é o nitrogênio que a soja precisa, né? Capta por um processo simbiótico, que é o primeiro grande evento biológico. Está lá o rizóbio pegando o nitrogênio do ar e entregando para a soja, e isso nos faz economizar montanhas de dólares, né, sem a necessidade de gastar com nitrogênio. Quer dizer, então veja que existe um processo de biologia já, né, do bioinsumo preparado já, né, fazendo um benefício fundamental. E isso é uma primeira fase, ou seja, nós temos ainda um grande avanço pela frente. Mas voltando à questão do ambiente, e onde que entra a questão da sustentabilidade, da agricultura regenerativa, eu vejo que basicamente no solo. É ali que a gente vai conseguir mitigar todos esses impactos que tem e aproveitar a carga produtiva que a genética está entregando para as cultivares. E esse solo, o que é? Esse solo que a gente precisa regenerar. Trazer de volta o equilíbrio, esse é o nome do jogo, é o equilíbrio entre qualidade química, qualidade física e qualidade biológica.
Eu sou agrônomo formado lá no início da década de 80. Eu saí da faculdade aprendendo a recomendar adubo e calcário. A gente olhava para a fração química. O plantio direto, ele é uma prática que olhou para a questão física do solo. Temos muito a avançar ainda para melhorar a capacidade de infiltração de água, reduzir os adensamentos, melhorar o ambiente do sistema radicular da planta, sim, nessa parte física. Mas isso só vai acontecer hoje aliado a um fator fundamental, que é a parte biológica. Incorporar essa questão biológica no solo hoje é fundamental, na minha forma de ver, para a gente poder atingir o teto produtivo. Porque quando a gente olha, por exemplo, para uma lavoura de soja no SESB que colhe 120, 130 sacos de soja por hectare, e do lado uma lavoura colhendo 60, 70, onde é que está a grande diferença? Técnicas de adubação Mesma. é a mesma, é de domínio de todos. Proteção de cultivos com inseticida, fungicida, biológicos, enfim, tudo. Onde é que está a diferença? A diferença está na raiz. Exato. O ambiente do sistema radicular, que condições a gente está dando para essa raiz se desenvolver. Eu faço um curso lá na Exalc de microbiologia do solo e um dos professores lá trouxe um termo muito interessante, que é o conforto da raiz. Como que nós estamos dando conforto para o sistema radicular se expandir, aproveitar mais água, mais nutrientes e entregar isso para a planta produzir mais. Às vezes a gente está colocando um monte de coisa ali que acha que está beneficiando, mas a gente está prejudicando. Então, quando a gente olha para a agricultura regenerativa, eu olho para esse ambiente do solo. Que práticas nós podemos adotar para melhorar esse ambiente e dar mais conforto para a raiz? Esse é um tema, já olhando para a questão prática, menos conceitual, mas mais prática. Bom, aí existem inúmeras ferramentas. Tem produtores hoje já num patamar de agricultura extremamente já sustentável, fazendo remineralização do solo, usando unicamente controle biológico, fazendo inoculação de produtos orgânicos enriquecidos com um complexo de bactérias e de fungos benéficos e por aí afora, atingindo o quê? Um equilíbrio. Isso se retrata em maior produtividade? Claro que sim. Essas práticas, elas mitigam os riscos ambientais que nós temos de seca, de estiagem ou do excesso de chuva? Mitiga. Resolve? Não. Mas a gente mitiga isso. A gente consegue minimizar o impacto. O impacto, porque pelo menos ali no solo, a gente tem controle aonde, E a gente quando olha assim, entra numa propriedade e começa a ver o tamanho do investimento que o produtor faz. Ele faz muito para a parte aérea da planta e pouco para o solo. Então está na hora de nós começar a olhar para o solo com mais carinho. A sustentabilidade a gente vai ter à medida que a gente consegue, dentro de um conceito hoje de economia circular, aproveitar dejetos, aproveitar material orgânico, fazer esse ciclo com menor dependência química. Eu não estou dizendo aqui que os químicos não são importantes, sim. As coisas não são excludentes, elas são complementares. E eu acho que a gente só vai conseguir fazer agricultura regenerativa com sustentabilidade quando a gente conseguir entender que essas práticas, elas se complementam. Assim que andar lado a lado, Elas andam lado a lado, elas não se excluem. Eu preciso ir colocar mais matéria orgânica no solo? Sim. De que forma? Eu preciso aumentar toda a atividade microbiana na volta do sistema radicular das plantas para dar mais equilíbrio, mais proteção? Sim. De que forma que eu vou fazer isso? Existem hoje, sim, ferramentas, práticas que a gente pode melhorar isso de uma forma consistente, comprovado pela ciência. Enfim, nós não estamos mais adotando técnicas no escuro. A questão biológica é um grande exemplo. Os bioinsumos que estão aí, os biofertilizantes, eles não estão aí sendo inventados do nada. A gente não está indo no escuro. A gente está indo hoje fundamentado pela pesquisa, pela academia. Existem centros de desenvolvimento desses organismos, a própria Embrapa hoje, fomentando. Enfim, nós temos hoje um nível de segurança para adotar determinadas práticas, mas que são necessárias. O produtor, ele precisa olhar para o solo
como organismo vivo. Quanto maior a vida do solo, maior é a saúde da planta. Isso é extremamente correlacionado. Quando eu tenho um solo em equilíbrio, com um solo vivo, com vida, a minha planta automaticamente ela vai estar mais protegida, né? Os mecanismos de proteção da própria planta, né? Nós não tivemos que apelar aí agora para melhorar os nossos mecanismos de defesa diante dos vírus que andam circulando por aí. Eu ia até comparar, né? Você estava falando do ambiente e estava me passando assim, a planta o solo é um ser vivo, a semente é um ser vivo, a planta é um ser vivo. É como nós, assim, quando está num ambiente ruim, um ambiente com uma energia negativa, como que a gente se sente? A planta é a mesma coisa, né? Exato. Ou o nosso corpo, quando a gente não toma vitaminas, falando aí da questão, a gente percebeu isso na pandemia que você estava dizendo. É a mesma coisa, Sim. né? Que se conseguir comparar e ter essa análise, você consegue entender que a planta também é um ser vivo que precisa estar num ambiente com maior cuidado, com maior atenção, com os nutrientes certos, digamos assim. Sim, exatamente, Fábio. E quando o professor Fernando Andriotti fala lá do conforto do sistema reticular, quando a gente olha para nós, quando a gente está mais protegido, a gente está mais confortável. Exato. Diante do que de todos os fatores externos. E a planta precisa isso, de certa forma. Então, fazendo essa analogia, é exatamente isso. Como é que a gente gera conforto? Conforto, eu falo, não é ficar tirado numa poltrona. Conforto é que tu tá pelo nível de proteção. Né? Sendo autoimune. Exato. Né? A gente pode tornar a planta autoimune, pode melhorar a imunidade da planta e muito. Então, acho que esse é o conceito, é isso que traz essa visão da agricultura regenerativa. Né? Se a planta lá na floresta a gente não aplica fertilizante, não aplica fungicida, nem inseticida, nem nada, e ela vive num perfeito equilíbrio, né? A gente tem que trazer um pouco desse ambiente para a atividade agrícola. Pode ver como a natureza é sábia, né? A natureza é sábia. Ela nos ensina. Né? Eu agora, de uma hora para outra, eu paro de usar tudo que eu tenho aqui e vou... Não é assim. É um processo que vai sendo construído e a gente vai estar sempre dependente, né? De uma série de ferramentas. Não existe uma receita de bolo para a produção pronta. Cada caso é um caso. Então as práticas elas precisam ser discutidas para aquele ambiente daquela propriedade. Não necessariamente aquele modelo, aquela receita vai funcionar na propriedade do vizinho. Porque são solos tem um diferentes. Histórico, tem um histórico de cultivo, de práticas, enfim. Então tudo isso a gente precisa lançar a mão, né? Eu vejo assim, de todas essas ferramentas que hoje a tecnologia nos coloca, e nós temos isso. O agronegócio é o setor que mais evoluiu em termos de adoção de tecnologia nos últimos anos. Não existe. É uma coisa impressionante que nós temos Eu hoje. ouso dizer que é um dos primeiros setores onde a tecnologia já chegou muito antes. Né? Isso é um avanço pela cabeça do nosso produtor, que conseguiu enxergar isso e consegue acreditar nisso. E por isso que o Brasil está no patamar que está de produtividade e de produção como player global. Isso não aconteceu por acaso. É muito mais por mérito do produtor e com os agentes de desenvolvimento, né, do que qualquer outra coisa. Então a gente precisa estar levando sempre essas práticas da melhor forma possível. Né? E quando eu olho assim para a questão hoje da adubação, especialmente a adubação, que é o meu negócio e é a minha especialidade, eu trabalhei mais tempo, foi com nutrição de planta em toda a minha carreira profissional. Eu percebo que a gente tem muita coisa para evoluir ainda, né? Usando de forma complementar todas essas práticas. E aí entra a questão da fração orgânica do fertilizante, que é um meio que você tem hoje de melhorar o ambiente do sistema reticular, melhorar o teor de matéria orgânica do solo, né? Sem matéria orgânica não tem vida. Todo esse complexo microbiótico que existe no solo, ele depende de carbono, carbono orgânico, e você coloca isso via fertilizante orgânico ou organomineral, né? Então, eu sempre digo que quando a gente tem a oportunidade de estar discutindo agronomicamente,
A fração orgânica que a gente coloca no solo, ele é um pré e um probiótico. Porque você leva comida para os bichos que já estão lá no solo. E você ainda incorpora mais um complexo de micro-organismos através dessa fração orgânica. Então você está enriquecendo a microbiota do solo de uma forma equilibrada, né? E de uma forma sustentável. Por quê? Porque esse fertilizante orgânico, essa fração orgânica do organomineral, ele vem de um resíduo, né? É um esterco de ave, é um esterco de bovino, é um esterco de suíno, que precisa passar por um processo de compostagem para estabilizar biologicamente, ter essa qualidade biológica para você colocar no solo. Então você veja que esse processo, além de você trabalhar com sustentabilidade, né, regenera o solo e estimula a economia circular. Veja quanto isso é movimenta a cadeia como um todo, né? Por quê? Porque eu estou circulando dentro de uma mesma região, iniciando, gerando e consumindo, né? Então esse é um processo muito interessante, né? E que cada vez mais vai criar espaço e vai criar oportunidade. Não tem a menor dúvida disso. E o Brasil se coloca assim em mais esse aspecto como um diferencial no mundo da produção agrícola. Nenhum outro país tem a condição de fazer o que a gente tem condição de fazer aqui. Exato. Né? Pela nossa tropicalidade, por permitir que a gente, de um lado aqui está criando galinha para pôr ovos, no outro fazendo frango de corte, no outro criando suíno, no outro fazendo pecuária de leite, no outro fazendo confinamento. E todos esses dejetos, quando bem trabalhados, eles têm uma importância muito grande nesse processo de regeneração do solo. Então Sergito trouxe ali antes, né, que hoje já tem grandes produtores se adaptando, sendo adapto, né, a essa questão da agricultura regenerativa. Acredito que observando também resultados, e a gente vê também essa questão do pessoal olhar com mais atenção e com mais confiança, talvez seja esse o termo, porque antigamente tu via que não tinha assim essa informação. Eu acho que ainda cabe muito, acho que a gente tem muito a aprender, muito a buscar, mas qual que é desde do teu início nesse segmento da agricultura regenerativa? Qual que é a participação, qual que é o crescimento dos produtores, da agricultura em si, adotando essas práticas? Fábio, eu não tenho dados estatísticos aqui, né, do crescimento, mas eles seguramente... Agora, semana passada estivemos no primeiro Fórum Nacional de Fertilizante com Matriz Orgânica e pelos dados apresentados, né, toda a parte de nutrição hoje ligada a uma matriz orgânica, ele tem crescido na taxa de 20% a 25% ao ano. Então, ou seja, isso prova uma adoção dessas práticas extremamente grande. E se existe essa adoção é porque ela está entregando resultado. Exatamente. Ninguém usa alguma coisa que não entrega resultado. E eu percebo nos nossos clientes lá da Videri, o nosso índice de recompra dos produtos ele é superior a 90%. Olha aí. Ou seja, então o pessoal está caminhando para essa adoção, né? E eu percebo que vai evoluir cada vez mais. É claro que isso tem muito da cultura do produtor. Alguns se adaptam, outros não. Mas não tem problema. Isso faz parte do processo. Né? Não é errado fazer de um jeito e nem fazer de outro. Né? O que existe são possibilidades, são mercados e são condições que a gente vai estar buscando para fazer melhor e fazer diferente. Eu sempre que a gente olha a curva de adoção de tecnologia na produção agrícola, a gente teve grandes eventos importantes. E todos eles, no seu início, é natural uma certa resistência. O plantio direto teve resistência. A inoculação lá atrás de Rhizome teve resistência. Né? Eu comecei a trabalhar com micronutrientes lá na década de 80. Falar de molibdênio em soja era uma loucura. Eu acho que é normal, né? A resistência ela vem pelo novo. E todo novo, toda mudança, ela causa um certo receio, um certo medo. Eu estava fazendo certo até agora, então quer dizer, como que eu vou fazer? Quem me garante que isso vai
vai funcionar, né? Mas Einstein já dizia com muita sabedoria, é uma insanidade você querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Exatamente. Então, acho que a gente precisa começar a olhar e perder um pouco do medo, né? E adotar as novas práticas, obviamente com critério, com fundamento, né? Bem estudado, mas nós precisamos avançar nisso sim. Nós podemos passar de 100 sacas de soja por hectare? Sim, a genética já está nos provando isso. O que está limitando? O ambiente, especialmente o solo. E é que nem eu falei, né? A gente já chegou até aqui, tô fazendo a mesma coisa, digamos assim, então olhando só para a parte aérea, digamos, né? E não olhando agora a questão do ambiente do solo. Então esse é um negócio, para a gente aumentar, a gente tem que fazer a mudança. Mas assim, olhando para essa adoção do produtor, para esse olhar do mercado, na tua opinião, qual que é o maior desafio? Eu acho que a gente tem, em toda a cadeia, cada um tem uma responsabilidade e tem um desafio. A nível do produtor é quebrar um pouco da resistência e entender esse processo. Né? Acreditar na pesquisa, acreditar nas informações, olhar para a sua realidade, né? E fazer isso aos poucos. Não é algo que se faz assim em próximo cultivo. Então, tem forma. Então, esse é um ponto assim lá dentro da propriedade. Em que área eu posso fazer, onde eu não posso, né? Buscar gente especializada no tema, né? Para não errar. Né? E construindo isso dentro do ambiente da propriedade. Né? Então, esse para mim é o primeiro grande desafio, a nível do produtor. A ciência, a pesquisa, a academia, ela precisa continuar investindo, desenvolvendo novas técnicas, novas práticas e melhorando, especialmente quando a gente fala da parte dos biológicos, né? A cepa de bactéria, um fungo, né? A eficácia que ele vai ter lá, como é que ele se torna mais resistente quando a gente coloca esse bicho lá no solo. Vai morrer com o sol, não vai morrer com o sol, como é que vai ser, como é que ele sobrevive. Enfim, tem grandes desafios nisso e eu percebo que a ciência, a pesquisa, ela está se desenvolvendo. Existe já muito trabalho hoje na linha de OGMs, né? De colocar toda a parte genética, né? de transformação genética, né? Da transgenia, né? Em determinados bichos lá, bactérias, fungos e tal, para melhorar a sua eficácia. Eu quero converter o fósforo que está no solo para mais fósforo disponível. Né? Como é que isso vai acontecer, em que tempo? Então nós temos inúmeros desafios. Né? A gente ainda tem. Por quê? Porque não podemos esquecer nunca, a gente vive numa agricultura tropical. Uma mudança climática brutal, um clima louco todo ano, né? E tudo isso impacta. Então, como é que a gente mitiga tudo isso? E a indústria, né, que vai ser o fornecedor desses materiais, fazendo um grande resumo, né, ela também tem um grande desafio de adequar tudo isso que a pesquisa está trazendo à demanda do produtor em produtos eficazes. Esse para mim é um grande desafio. A gente ainda precisa evoluir nisso, né? Então essa complementaridade de práticas, né, entre produtor, pesquisa e as empresas, né, ela vai com certeza contribuir para esse avanço. Aos poucos a gente vai crescendo. Eu acho que de forma resumida, né, eu diria esses são os principais desafios. Tem tantos outros, né? Sim. Que à medida que as coisas, todo ano, a gente tem um desafio que a gente nem sabe que vai ter. Exatamente. E isso é fazer agricultura. É uma indústria a céu aberto. Isso é para nós que estamos aí no fornecimento de insumos, é para pesquisa, enfim. Todo ano a gente tem um desafio diferente que a gente não esperava. Exatamente. Né? Nós estamos aí agora, nesse momento, nos deparando com excesso de chuva. Aqui no sul, né? Aqui no sul e seca lá no norte. Né? Então, esse é o Brasil. Esse é o mundo que a gente vive. Então, são desafios que a gente tem que estar superando eles,
tentando trazer o menor impacto negativo possível. E assim, muito legal, né, Sadi, quando como é que a gente supera um desafio? Com conhecimento. Exato. Né? O conhecimento, ele me liberta, o conhecimento faz com que eu olhe para o meu negócio como negócio, com que eu tenha mais segurança para tomada de decisão, né? Enfim, é com o conhecimento que a gente chegou até aqui. E falando em conhecimento, semana passada a gente esteve conversando um pouquinho, tu me falou que participou de um congresso sobre o solo, né? Eles conseguem trazer, eu vejo pelo menos o crescimento da questão do biológico no mercado brasileiro. Os últimos dados que eu vi foram mais de 28% de crescimento, né? O que tu trouxe de novo? O que vocês viram de novo lá no congresso, Sadi? Voltando nessa questão do conhecimento, a gente foi atrás de conhecimento. Mas não basta eu ter conhecimento. Eu preciso ter sabedoria para usar esse conhecimento. Ah, perfeito. Esses dias eu vi uma frase que diz o seguinte: nós sabemos, temos o conhecimento de que o tomate é um fruto, mas não precisamos ter sabedoria para não colocar tomate na salada de fruta. Exato. E o fórum, na verdade, que teve lá em Piracicaba, foi muito mais de discutir matérias-primas, né, para os fertilizantes orgânico e organomineral. Como que a gente pode evoluir, né, nesse processo de produção, né, dessas fontes para usar nesses fertilizantes e, em geral, também aí os biofertilizantes. Então é muita técnica de produção, né, coisa que a gente traz lá, por exemplo, lá na nossa unidade de compostagem. A gente faz um produto que no final dele ele tem que estar biologicamente estabilizado. Então, um composto orgânico biologicamente estabilizado. O que é isso? Isso não é pegar simplesmente lá um esterco in natura e deixar numa pilha. Existe todo um processo. E o que a gente vai atrás aí nesses momentos de buscar conhecimento é como que eu posso melhorar os meus processos para melhorar o meu produto final, para que ele tenha muito mais efetividade. Especialmente quando a gente olha para o aspecto biológico. Bom, eu vou fazer uma inoculação de determinada cepa de bactéria, como é que ela vai se comportar? Ela vai se multiplicar? Ela vai permanecer viva? Eu vou conseguir fazer essa inoculação lá no campo e ela vai continuar viva, ativa, né? Biologicamente ativa? Quer dizer, que são esses, voltando à questão dos desafios, são desafios que nós temos. E quando a gente vai no congresso, a gente vê que existe hoje uma evolução muito grande no aspecto de máquinas para fazer esse processo, né? E de técnicas, né? De insumos para a gente poder estar colocando e melhorando. Por isso que a gente já conseguiu ter hoje no nosso processo, né? E que você está trabalhando aí agora é o aspecto da biotecnologia Videri, né? Que é o Probion. Ou seja, a gente desenvolveu ao longo desse tempo, né? Fomos testando várias coisas para conseguir ter hoje e poder afirmar que aqui tem uma carga biológica maior e que essa carga biológica desse produto ela é biologicamente ativa quando aplicada lá no lavoura. Então são essas coisas que a gente vai buscar nesses fóruns, na academia e traz para dentro. Bom, aí cabe a nós desenvolver a sabedoria lá para transformar isso em efetividade, em realmente que esse produto esteja enriquecido e esteja fazendo esse efeito. Na verdade, isso. Então, é muito mais, na verdade, às vezes, reunir toda a cadeia para ver da importância, porque às vezes a gente está olhando aqui, mas eu sozinho, não, eu percebo que existe hoje toda uma cadeia a nível Brasil, trabalhando nessa questão do fertilizante orgânico e organomineral com muita intensidade. E nós estamos vivendo, sim, uma evolução muito grande. Não tem mais nada a ver o que a gente faz hoje do que se fazia no passado. Quando pegava lá um esterco puro in natura, aplicava lá e achava que estava fazendo inoculação orgânica. Isso não é assim. Né? Isso precisa passar por um processo. Ou seja, aplicar o esterco in natura, você praticamente não está entregando carbono orgânico, que é o grande alimento da atividade microbiana do solo. Então precisa passar por um processo para que eu eleve esse carbono orgânico e reduza a relação CN.
como é que se faz isso? São práticas, são técnicas que a gente vai aprimorando. E o aprimoramento dessas técnicas, dessas práticas, que a gente vai buscar aí nos fóruns, na academia, na pesquisa, vai estudar. Ou seja, né, muito poder, conhecimento. Precisa gerar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento. Né? Então a gente tem como, na própria Videre, e eu sempre carreguei isso na minha vida profissional, né, é de ter a informação correta e usar essa informação, gerar esse conhecimento. Eu sempre estudei muito, então, né, eu acho que o que me deu empregabilidade em 3 empresas por mais de 30 anos no agronegócio foi que eu tentei me aprimorar sempre. E a gente está em constante evolução, né? Não tem como tu... Eu vejo assim, ó, tecnologias, a gente trouxe ali tecnologias, novas formas de manejo, o olhar atento cada vez mais do produtor, tudo isso são questões que elas acontecem e elas são necessárias e que não tem como, é aquela receita do bolo. Sim. Mas às vezes se tu não ficar atento às novas mudanças, não se adaptar ou não estiver aberto, né, tu pode ficar para trás, né? Porque vem algo inesperado, às vezes tu nem... Por exemplo, a gente teve ali agora essa questão da própria... Nós estávamos falando antes da questão do vírus, né? Sim. Olha a revolução que a gente teve com relação à tecnologia, com relação à comunicação, com relação a... A gente está fazendo aqui um podcast que quando é que a gente pensou que ia fazer, não é? Exatamente. E Sadi, assim, tu trouxe a questão, então, dos desafios, né, dessa agricultura regenerativa e por produtor, assim, como é que tu vê os desafios do produtor? Primeiro ele tem que olhar para o perfil do solo, da propriedade dele e ver o que ele precisa. Né? Está satisfeito, não está satisfeito, tem camada densada, tem atividade microbiana, tem vida no solo, né? Está intenso, está ativo. Né? Primeira coisa é uma análise desse solo. Então, o perfil do solo não é de 10 até os 10 centímetros, 15 centímetros é tudo igual e está tudo dominado. Mas a questão é mais para baixo. Né? E aí, quando a gente olha para todo esse conceito de sustentabilidade da agricultura regenerativa, nós temos que olhar o perfil do solo com mais detalhe, com mais precisão, com mais carinho. Né? E o desafio é justamente esse, de que forma fazer isso. Né? Existem ferramentas? Existe análise de perfil? Existe. Né? Eu posso medir a atividade microbiana do solo hoje, de uma forma meio incipiente, mas eu posso. Né? Bom, e aí precisa ser cercado de gente capacitada, né? De especialista que tragam a informação correta e deem um suporte, uma consultoria de forma correta. Né? Esse, para mim, ele é o principal, é o primeiro degrau, né, para mudar esse patamar. Nós não vamos fazer agricultura regenerativa só tratando a parte aérea da planta. Nós não vamos mudar o patamar de produtividade olhando só para a parte aérea da planta. No meu entendimento, a coisa está no solo, no chão. É aí que vai dar o grande diferencial. O grande salto. E o desafio é justamente esse, porque a gente não enxerga. Eu vejo a lagarta comendo a folha da soja, eu faço uma ação imediata de combate. Mas eu não enxergo a atividade microbiana a 30 centímetros de profundidade. Exato. Eu não estou enxergando essa raiz e buscar água lá a 40, 50, 80 centímetros. Né? E a gente precisa enxergar isso. Enxergar, que eu falo, é saber que aquele sistema reticular ali, ele realmente está adentrando, ele está indo buscar essa quantidade, essa solução do solo, que é água e nutrientes. Eu vou dar mais um exemplo com relação ao corpo, né? Agora eu tô falando, eu fiquei pensando. Quando a gente começa numa academia, tu não vê o resultado, né? Tu não sabe quantas mudanças aquilo está acontecendo no teu organismo e só vai ver o resultado daqui, sei lá, 6 meses se tu for reguladinha, se for consistente, né? E é a mesma coisa, mas quantas mudanças está causando no meu organismo, no meu corpo, internas? Mas quando você fala de biologia, é assim. Por quê? Porque não é na nossa velocidade, é na velocidade da natureza de cada elemento biológico, porque é vida. É diferente. Não é uma reação química que eu pingo qualquer coisa aqui e muda a cor
de um solvente ou faço qualquer coisa. Nós estamos lidando com vida. E quando a gente lida com vida, ela existe um processo natural. E que a gente não enxerga, é mais difícil de medir, sim. Então cada um precisa desenvolver suas próprias convicções. Verdade. Né? E acreditar nisso. Mas eu não tenho a menor dúvida, pelo que eu tenho estudado, tenho visto, buscado conhecimento, é o grande desafio. Só para dar um exemplo, eu estive em maio desse ano, eu fiz uma temporada na Itália e eu fiquei hospedado numa propriedade rural, que ela começou data de 1225, Tenuta di Spanocchia lá na Toscana, ou seja, ela está lá quase 300 anos antes do descobrimento do Brasil. E o pessoal faz agricultura naqueles solos há 700 anos. E eu conversando com o agrônomo da propriedade, cara, como é que vocês conseguiram manter um nível produtivo elevado de oliveira, de uva, enfim, claro, são plantas perenes, mas como que conseguiram manter esse solo ativo, vivo por todo esse tempo? E aí ele mostrou lá, com atividade biológica, sem saber. Sim. Hoje a gente sabe que é isso, mas sempre foram incorporados um processo de compostos orgânicos que eles desenvolveram na própria propriedade, tem uma tecnologia de compostagem, né, fazem um processo de compostagem na propriedade e colocam no solo. Ou seja, então o solo tem capacidade de nos entregar produtividade ao longo sei lá, de milhares, muitas gerações, desde que a gente cuide da vida do solo. Então a resposta dele foi vida do solo. Se a gente quer hoje explorar por mais tempo as nossas áreas sem a degradação, que hoje é propalada, a agricultura é degradante, a agricultura não é degradante. Eu ia comentar sobre isso. Cara, isso é um absurdo que fala. Pelo contrário, quem mais protege a natureza nesse país hoje são os produtores rurais. As APPs, as reservas florestais, o plantio direto. O cara está cuidando do solo para poder tirar dali o seu sustento. Exatamente. Então, nós praticamos no Brasil uma agricultura protetiva. Sim. E sustentável já há muito tempo. Entende? Claro que a gente precisa evoluir, porque os desafios da produtividade evoluem. Então, eu não posso parar aqui hoje, eu preciso avançar. Mas entregar uma terra de herança para um filho é uma coisa, entregar solo é outra. O solo é um ambiente vivo, onde acontecem inúmeras interações químicas, físicas e biológicas que permitem a vida no planeta. E agora esse é um conceito. Não, e agora tu trouxe um ponto assim que é até emocional, né? Tipo, a gente vê aí a geração nova entrando, né? A geração dos filhos, das filhas, dos produtores. Eu adorei essa frase que você disse, que entregar a terra é diferente de entregar um solo. Isso. Né? E isso é uma coisa que faz com que a gente reflita o que eu estou deixando para o meu filho, o que eu estou deixando para as próximas gerações nessa dia. As próximas gerações. É um tema instigante. Mas o agricultor, assim, a gente vê, eu sou filho do produtor rural, a gente é ligado na atividade e a gente faz de tudo para melhorar aquele cantinho de terra que a gente tem, de solo, né? E isso faz parte, né? Eu acho que a evolução da agricultura brasileira, a expansão da agricultura brasileira, ela passa por isso, passou por isso. Nós desenvolvemos o cerrado porque teve alguém que foi lá, uma condição absolutamente difícil, né? Sem acho que quase que nem acreditava, né? E veja o que se tornou esse país hoje. Verdade. Então, transformar uma condição natural praticamente inóspita em algo altamente produtivo, né? Isso é de uma capacidade empreendedora brutal. Nenhum outro país do mundo fez isso. Muito característica nossa do Brasil e muito do produtor também, né? E aí vem junto com isso, né, toda essa superação de desafios, e a gente está aí hoje fazendo isso de uma forma equilibrada. Dizer hoje que a agricultura, que o agro brasileiro ele é destrutivo,
ele está empobrecendo o solo, ele está desequilibrando a natureza, é alguém que não tem informação. Se tu pegar toda a superfície do planeta, 71% é água, 29% é terra firme. Tá? Mas nós fizemos atividade agrícola em toda essa superfície em 2,7% do território do planeta. Então, será que a atividade agrícola, agropecuária, que ocupa 2,7%, ela é causadora de todos os problemas? É responsável por isso? Acho que não, né? Quanto que é a erupção vulcânica, que é um evento da natureza que não tem controle? Quanto que é a emissão poluente dos automóveis e nós, como humanos? Sim. Ou será que a gente não exala nenhum gás? Sim. Ah, já foi mais agressivo no passado? Sim. Mas evoluiu. Como tudo. Né? E estamos no caminho de evoluir mais ainda, com o advento dos biológicos. E não é à toa que a gente é o maior produtor, exportador de soja, o maior exportador de milho, de carne, por aí vai. Né? Isso não é de graça. Tem muito investimento, tem muito trabalho, tem muito suor e tem muito convívio de forma harmônica com a natureza. E à medida que a gente avançar nesse aspecto hoje da agricultura sustentável, né, regenerativa, incorporando mais a questão biológica, dos fertilizantes orgânicos, organomineral, nós vamos avançar muito mais ainda. Porque nós vamos alimentar uma economia circular que nenhum outro país faz na agricultura. E aí o pessoal se assusta, né, Sérgio? E é isso. Né? Nós temos essa capacidade. Óbvio que temos desafios, mas acho que a gente tem uma capacidade empreendedora, tem garra, tem vontade, né, de enfrentar isso, e nós vamos estar superando cada um dos desafios que vem pela frente e vamos andando. Ninguém segura o agro brasileiro. O produtor rural é ligado à família. Né? É a família que está lá e as gerações subsequentes, porque a terra é um patrimônio, é um valor. Ela é muito mais do que monetário. Exato. Ela passa a ter um valor. Né? E esse valor é que sustenta parte da cadeia da família, está lá na segunda, terceira, quarta geração fazendo agricultura e plantando alimento, produzindo alimento. Né? Veja que tamanha importância isso tem. Tu trouxe aqui várias questões, na verdade está sendo uma aula, né, pessoal? Está sendo uma aula. Várias questões, assim, de valorização do setor e também do produtor, da atitude, do comportamento. Sim. Então eu gostaria que tu deixasse agora uma mensagem para a nossa cadeia, para o nosso produtor. O que tu diria? Acreditar sempre, né? Fé nessa capacidade empreendedora, essa capacidade de produzir alimento. E que adotar as práticas, olhar com carinho para as novas práticas agrícolas, especialmente quando a gente está falando aí de sustentabilidade, da parte biológica, né? Olhar para o solo como um patrimônio inesgotável, né? E realmente acreditar, botar fé como eu já tenho essa fé, né? E seguir em frente, sem medo. Temos que ir em frente sem medo. Ninguém segura a produção agrícola do país por uma razão muito simples. O mundo sem o Brasil passa fome. Ninguém segura o agro, né? Ninguém segura o agro, exatamente. Sadi, foi um prazer esse bate-papo com você. A gente tem uma aula nesse conteúdo aqui do Minuto Cast. Quero te agradecer mais uma vez. E até a próxima. Vamos estar tendo outros contatos, né, Sadi? Um abraço a todos, obrigado, né? E um abraço especial a todos que prestigiarem esse nosso bate-papo aqui, né, Fábio? É uma alegria imensa estar aqui contigo no Minuto Cast, podendo trazer um pouquinho do que a gente vive no nosso dia a dia. Evidentemente a gente não sabe tudo, trouxe aqui a minha visão particular, evidentemente, e estamos aí disponíveis. A gente tem essa missão, na verdade, né? De contribuir para que esse agronegócio evolua cada vez mais. É essa a nossa disposição, é isso que a gente faz lá na Adubos Videri todos os dias. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado e parabéns aí pela tua iniciativa. A gente que agradece. Muito obrigada, pessoal, você que ficou nos escutando, assistindo. A gente aproveita aí para pedir que você curta o nosso canal, se inscreve, compartilha esse conteúdo, porque com certeza ele vale muito a pena e vai ajudar muito o produtor e vai fortalecer ainda mais o nosso agronegócio. Até mais!